Olá, pessoal! Meu nome é Letícia e nós vamos estudar hoje sobre noção de função. O que acontece? Com bastante frequência, nós nos deparamos com situações que envolvem relações entre duas grandezas variáveis, sabe? Mas fica a dúvida: o que são essas grandezas variáveis? É aquilo que nós conseguimos mensurar, medir ou quantificar numericamente. Existe uma ferramenta que nos permite relacionar essas grandezas, ou seja, fazer uma correspondência entre dois valores. Essa ferramenta é a função. Acompanha comigo esse exemplo. O preço de um livro didático em uma livraria é de R$ 70. Nós podemos construir uma tabela para ver o valor a ser gasto de acordo com a quantidade de livros comprados. Veja só. De um lado, nós temos o número de livros e do outro, o valor a pagar. Quando nós compramos um livro, nós vamos pagar R$ 70, ou seja, 70 vezes 1. Quando nós compramos dois livros, pagamos R$ 140, ou seja, 70 vezes 2. Quando compramos três, pagamos R$ 210, ou seja, 70 vezes 3. E quando compramos quatro, pagamos 280, que é igual a 70 vezes 4. Mas, até agora, eu apenas dei exemplos com as quantidades de livros que eu queria. Um, dois, três ou quatro. Mas e se eu quisesse generalizar essa situação? Como eu poderia falar uma coisa que funcionasse para qualquer quantidade de livros, seja qual for? 70, 80, 85? Vou contar um segredo para vocês. A matemática tem uma coisa maravilhosa. Quando não sabemos de uma coisa, a gente chama essa coisa de x. E é justamente isso que nós vamos fazer com o nosso número de livros: chamar de x. Agora, vem comigo. Para uma certa quantidade x de livros, qual seria o valor a ser pago? Vamos seguir aqui a lógica. Para um, pagamos 70 vezes 1. 2, 70 vezes 2. 3, 70 vezes 3. 4, 70 vezes 4. Então, para x, nós pagaríamos 70 vezes x ou 70x, não é isso? Já que chamamos o número de livros de uma variável x, vamos dizer que o valor a ser pago é uma variável y, ou seja, o valor y a ser pago por uma quantidade x de livros vai ser igual a 70x. Y é igual a 70x. Agora, vê só que interessante. O número de livros está relacionado com o preço a ser pago. Então, nós criamos uma relação de dependência, onde o preço a ser pago depende da quantidade de livros. Então, o número de livros, que é x, é uma variável independente e o preço a ser pago é uma variável dependente. Isso acontece porque não importa a quantidade de livros que queremos comprar, isso quem escolhe somos nós. Mas o preço a ser pago depende sim da quantidade de livros que compramos. Por esse motivo, nós podemos dizer que o preço a ser pago, y, está em função da quantidade de livros, x. Então, já que y está em função de x, usamos a seguinte notação: f de x é igual a 70x. E então, vocês podem me perguntar: f de x é a mesma coisa que y? E eu respondo: sim, é a mesma coisa, você entendeu? Vamos ver outro exemplo. Você já chamou um Uber? O que é que o aplicativo faz? Ele pega a informação que tem, ou seja, quantos quilômetros nós queremos percorrer, e aplica esses quilômetros em uma lei de formação, para obter, dessa forma, o valor da nossa corrida. Por exemplo, uma menina quer percorrer 2 quilômetros de sua casa até a escola. Quanto ela vai pagar? Agora pensa comigo, nós temos aqui uma função onde o quilômetro é a variável x e o valor da corrida é a variável y. Além disso, o quilômetro é a variável independente e o valor da corrida é a nossa variável dependente. Isso acontece porque o valor da corrida depende da quantidade de quilômetros que nós queremos percorrer. Ou seja, o valor da corrida, y, está em função da quantidade de quilômetros x que nós queremos percorrer. Além disso, o conjunto entrada ou o conjunto das variáveis independentes é denominado domínio da função.
E o conjunto de saída ou conjunto das variáveis dependentes é denominado conjunto imagem da função. Chegamos, enfim, ao conceito de função. Função é uma regra entre dois conjuntos A e B que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Preste atenção nas palavras em destaque. Quando temos uma função de A em B, cada elemento de A tem que ser associado a um único elemento de B. Representamos função de A em B da seguinte maneira. E essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Obrigada a todos e até a próxima!